Bom, pessoal, o intensivão do cursinho que aconteceu essas 4 semanas foram quase todos os dias da semana, né? A primeira e a segunda semana que não teve segunda, depois teve outras semanas que teve segunda. Então, praticamente foi a semana toda. Então, quem fez o intensivão e conseguiu acompanhar todas as aulas, viu sim todo o conteúdo. Inclusive, tem alguns alunos que perguntou para a Anne no WhatsApp agora, e tal aula, cadê tal aula? Então, as aulas, elas estão, o que não conseguiu fazer em ao vivo, estão lá nas aulas complementares, que eu coloquei para vocês, acho que foi no sábado, né? Ou no domingo, agora não me lembro. Que eu escrevi no grupo de WhatsApp, falei, pessoal, olhem as aulas complementares, que são alguns temas que são aulas gravadas. Então, ou seja, sempre tem que olhar a área do aluno, tá? Então, nós teremos outro simulado amanhã, tá? Outro simulado, só respondendo a Tainá, sim, Tainá, Terezinha Rios, ética e competência, é isso mesmo. Todos os que estavam aqui neste simulado, tem na edital de vocês, tá? Então, a gente não colocou questão que não tem. Pelo contrário, faltou. Faltou, né? Que é amanhã. Amanhã vai ter simulado. Na primeira hora, das 7 às 8, matemática, das 8 às 9, português, e das 9 às 10, 10 e 15, enfim, 10 e 10, enfim, no máximo 10 e 10, a legislação municipal, tá? Que é o currículo infantil, currículo fundamental, currículo AE, currículo EJA, currículo o PPP, enfim, toda a legislação municipal, tá? Serão 10 questões do municipal que serão trabalhadas amanhã. Então, amanhã também, e todo o conteúdo do edital, ele está na área do aluno. O que não está ao vivo está nas aulas complementares. Então, extremamente importante o nosso aluno que fez o intensivão, como não vai ter aula sábado e também não vai ter aula, não vai ter simulado no sábado, de propósito eu não marquei simulado, vocês podem fazer revisão em alguns pontos aí no sábado, tá bom? E estaremos online para vocês, tá? Então, online para vocês, até um certo horário, a gente consegue responder vocês. Aí, deixa eu só responder aqui a Sara. Até quando fica as aulas? A plataforma, Sara? A plataforma fica até outubro, né? Vocês vão ficar com acesso até outubro. Isso, belezinha. Bom, pessoal, qualquer pergunta mais sobre o intensivão, sobre vocês que são alunos que estão aqui fazendo o simulado, pergunta lá no WhatsApp, a Anne está online, ela responde para vocês, tá bom? Bora começar a correção agora, tá? As aulas do cursinho foram ministradas pela professora Thalita, de matemática, pelo professor Robson, de língua portuguesa, pelo professor Max Junot, de legislação e alguns pedagógicos, e pela professora Mariana. A professora Mariana é nossa professora nova do cursinho, mas ela já é nossa professora há um bom tempo já, de história e conhecimentos gerais. Então, e eu também, né? Eu ministrei aula com vocês. É que tem uma perguntinha aqui, quem foram os professores? Esses são os nossos professores queridos aí, que trabalham com a gente aqui, faz parte da equipe. Bom, né, sem mais delongas, questão número 1. Conforme, aqui, deixa eu só descer um pouquinho aqui. Conforme o artigo 206 da Constituição Federal de 88, então, no edital está o artigo 205 a 214, tá? Então, só esse pedacinho que está no edital de vocês. Então, conforme o artigo 206, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, exceto... Então, o que a banca quer saber de vocês? A banca quer saber de vocês se vocês... o que não é. Porque o que é são 4 alternativas, o que é? A alternativa correta é a letra A. Isso, a letra A. Por quê? Os princípios é o que embasa o ensino, né? Na Constituição Federal, o artigo 206. Na LDB, é o artigo 3º. Então, que tem os princípios. O ensino será ministrado com esses princípios. Quando você fala de princípios, você está falando de raiz. Você está falando de assunto, de tema, de parte principal. Raiz é sustentação da lei, né? Então, princípios da educação. Então, ou seja, a banca quer saber o que não é privatização do ensino público.
Misericórdia, né? Não, de forma alguma. Privatizar é terceirizar, e não está escrito isso lá. Então, privatizar, ele quer saber o exceto, então, privatizar o ensino em estabelecimentos oficiais. Então, essa é a alternativa que é correta, porém, não existe isso na lei. Na lei existe igualdade de condição de acesso e permanência, na lei existe liberdade, que são os princípios de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas na lei. O que é pluralismo mesmo, né? Diversidade, vários, né? Várias, plural são vários, diversos, diferente de uniformismo, que é uma coisa só, né? Então, pluralismo de ideias, coexistência e existência junto, né? Ao mesmo tempo de instituições públicas e privadas. Então, essas aqui, elas estão na lei, mas a banca quer saber o que não está. Então, ou seja, alternativa A. Bom, caminhando a 2. Ainda na Constituição Federal, agora no artigo 208, fala do dever do Estado com a educação. Então, o Estado ele tem que garantir vários pontos aí. Mas aqui a questão ela traz uma só correta. Então, a alternativa, quem quiser ir colocando, gente, pode colocar no chat, viu? Pode colocar, quem quiser colocar no chat, ou quem quiser ir conferindo o seu gabarito que vocês fizeram no caderninho aí, né? Então, pode colocar, veja o que fica melhor para cada um de vocês. A alternativa correta é a letra C. Então, o Estado, de acordo com a Constituição Federal, artigo 208, que é o título da educação, ele tem que garantir a oferta do ensino noturno adequado às condições do educando. Isso daqui é um dever do Estado, tá? Um dever, Estado em todas as suas esferas administrativas, ou seja, município, Estado, Distrito Federal e União. Tá? Então, isso daqui é o correto, que tem que garantir. A letra A está dizendo assim: atendimento educacional especializado a portadores de deficiência obrigatoriamente na rede municipal de ensino. Então, na verdade, é sim, né? O atendimento, ele é direito, sim, mas aqui até um risquinho aqui, né? Em todas as redes, em todos os sistemas, em todas as etapas, em todas as modalidades. Tá? Então, o atendimento educacional é direito em todas as etapas, em todas as idades, em todas as modalidades, em todas as redes, não exclusivamente na rede municipal. Então, o risquinho era para estar até o final aqui, né? Todas as redes, no entanto, que nós temos aí o atendimento às salas de recurso na rede estadual. Então, aqui está o erro. Onde que está o erro da B? Educação infantil, em creche e pré-escola, crianças de até 6 anos de idade? Não, é até 5, né? A educação infantil é até 5. 6 anos é a idade obrigatória do ensino fundamental, por isso que está errado. A D, atendimento ao educando em determinadas etapas da educação básica, por meio dos programas suplementares. Então, o Estado tem que garantir os programas suplementares de alimentação, de transporte, material didático, assistência à saúde, a todas as etapas da educação básica, não a determinadas etapas. Então, por isso que está errada aqui, tá? Então, a número 2 é a letrinha alternativa C, ok? Tudo bem? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ok. Vamos caminhando, então. Belezinha. Gente, pode escrever aqui qualquer dúvida, tá? Estamos aqui para isso, esse é o nosso papel. Vamos lá. Agora o ECA. Então, é o ECA aqui, Estatuto da Criança e do Adolescente. Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, né, a 8069, a obrigação de comunicar situações de maus tratos ao Conselho Tutelar cabe a quem? A quem cabe? Então, assim, qual alternativa? Pode marcar aqui. Tem algumas pessoas que ainda confundem, né, aquela questão da frequência, enfim. Nós estamos falando aqui, a banca quer saber maus tratos. Todos nós
somos responsáveis. Todos nós somos responsáveis pela criança e adolescente, segundo a lei e segundo o estatuto aqui, que cai em concurso, sim. Essas questõezinhas, elas pegam um pouquinho. Então, ou seja, qualquer pessoa tem a obrigação, quando tem conhecimento de maus tratos, a criança ou adolescente. Então, qualquer pessoa, todos nós somos responsáveis pela proteção de qualquer criança, ok? Então, essa é a alternativa. Deixa eu ver, tem uma perguntinha. Sim, tudinho vai ficar assim, fique tranquila. Aqui não é somente do professor, não é somente aos familiares e não é somente o diretor, tá? É o diretor que informa a frequência, tal. É outra coisa. Agora, maus tratos é todos nós, qualquer pessoa. Então, ou seja, a questão número 3, alternativa A. Bom, caminhando, questão 4, LDB. Então, os princípios da educação brasileira são definidos pela Constituição Federal. Então, lá na Constituição Federal, nós temos os princípios, como nós falamos, né, anteriormente, e na LDB, o artigo 3º que define os princípios, né? Então, os princípios dispostos na LDB incluem. Então, nós temos aqui A, B, C ou D. Então, tem uma palavrinha ou outra, tá? Uma expressão ou ela toda que está errado. Então, sempre ficar atentos às alternativas e riscando o que está errado. A letrinha, a alternativa correta é a letra D. Então, segundo a LDB, os princípios dispostos incluem liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte, o saber e a coexistência de instituições públicas e privadas. Essa é completa. Tem muito mais princípios dentro aí da LDB. Segundo o ensino, né? O ensino será ministrado de acordo com vários, né, princípios, mas a letra D aqui, a alternativa D é a correta, tá? A letra A, ela está errada onde? A gestão democrática do ensino público até que estava certo. Garantia do padrão de qualidade, aí estava certo. Quando a palavrinha coloca qualidade total, quando eu coloco total, aí eu desconsidero essa alternativa, colocando a A como errada, tá? Então, não é a correta. Letra B, garantia da eficiência, eficácia do ensino, vai caminhando, por isso que tem alternativas que é bom você ler até o ponto final, né? Tem algumas que logo que você começa a fazer a leitura da alternativa, você já vai identificando os absurdos e vai eliminando. Não é o caso desta questão aqui, que você tem que ler até o ponto final. Acho que é por isso, né? Deixa eu ver quem que falou comigo aqui. Aqui, isso. Sim, pode ficar tranquilo. Sim, acho que foi isso, a Sara. Isso. Bom, eu não estou conseguindo localizar. Tem alguém que falou aqui comigo, eu já respondo, tá? Eu já volto tudo e já respondo. Bom, caminhando aqui. Então, aqui, garantia da eficiência e eficácia no ensino, ok, até aqui, ok. Gratuidade do ensino em estabelecimentos públicos, estabelecimentos oficiais, até aqui. Preparo do educando para acesso à universidade e para o exercício da cidadania. O erro está aqui. Porque a LDB, ela fala assim, preparo, né, para estudos posteriores, vírgula, segundo a capacidade de cada um. Então, subentende-se até que poderia ser universidade, mas estudos posteriores à educação básica, né, mas não fala, coloca uma virgulinha ali, né, segundo a capacidade de cada um. Então, aqui está o erro da alternativa B. Ok? Onde está o erro da alternativa C?
respeito à liberdade e à tolerância, certinho, igualdade de condições para acesso à educação, é uniformidade. Uniformidade é único, é fechado, né? É uma concepção fechada de teorias, que só pode única. Então, está errada. Então, a expressão uniformidade significa aqui deixar tudo igual, né? Está errada. Então, quando você começa, é isso, gente, essas dicas, essa pegada de identificar as palavrinhas, as expressões, quanto mais questões vocês respondem, mais vocês vão pegando o jeitinho, tá? Então, aqui, a prova de domingo é da Integre Brasil. A prova de domingo passado foi da Publiconsult, do pessoal da Araçoiaba da Serra. Bastante pegadinha, tá? Também foi, quem está na sala aqui já está falando, né? Já está respondendo. Agora, domingo agora é Integre Brasil. Mas são algumas pegadinhas que elas colocam sim. Então, as palavrinhas, identificar as palavrinhas ajuda vocês a eliminar os absurdos e aí assinalar a alternativa correta, tá bom? Vamos lá. Quinta questão. Artigo 7º afirma que a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de... Então, aqui nós estamos falando, artigo 7º do ECA, tá? Aqui nós estamos falando de um artigo bem específico do Estatuto da Criança e do Adolescente. É um artigo curtinho, tá? Lá da lei, que fala especificamente sobre, sim, tem direito à proteção à vida e à saúde. A efetivação do quê? Se nós estamos falando a vida e a saúde, são políticas sociais públicas. Essas políticas sociais, políticas sociais públicas que permitem o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. O ECA, ele traz para nós, desde o começo, né, dos primeiros artigos, dos primeiros títulos e capítulos, ele traz, sim, aí esse direito à proteção à vida, desde quando está na barriga da mamãe. Por isso que tem essa proteção toda com a gestante, né? Tem todo o acompanhamento com a gestante e as políticas sociais que permitem o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Então, a alternativa correta é a letra A. Por que não é a 2? Então, no artigo 7º, ele não fala isso. E o estatuto, a lei também não fala mediante a efetivação de possuir uma família que permita o desenvolvimento e condições dignas. Não. Na família, ele fala que é direito da criança e do adolescente, sim, estar, né, na sua família, conviver, a palavra certa, com a sua família natural e quando não tem condições para isso, na família substituta. Né? Claro que com a questão social e comunitária também, apoio, né? Com as casas comunitárias, com as famílias que vão, de acordo com o poder público, assistindo as crianças que não estão com a sua família natural. Tá? Depois vem a família substituta, daí entra toda aquela parte do ECA que fala da guarda, da tutela, da adoção, enfim, né? Mas mas é aqui, políticas sociais, isso mesmo, a alternativa correta é a A. Não é a 3, porque ter acesso à educação que permita o desenvolvimento de competências e habilidades, sim. Tem sim o artigo que fala da educação, mas não é nesse contexto e não é no artigo 7º. E ele não fala do desenvolvimento de competências e habilidades dentro do ECA, tá? Então, assim, essa daqui foi uma alternativa aqui, foi uma assertiva aqui que a banca colocou para dar uma confundida no candidato. Então, a questão número 5, a alternativa correta é a letra A, alternativa correta. Isso, deixa eu ver aqui, tem alguém falando, ok. Deixa eu ver aqui, belezinha. Ai, obrigada, Sil. Obrigada, viu? Vamos lá, então. LDB, mais uma. Eu gosto de questões assim, dentro de um contexto de 15 questões, talvez uma.
caia assim de relacione ou VF, enfim, talvez uma, dentro, porque são poucas questões do processo seletivo desta vez, né? Mas dentro de uma prova de 40 questões, você pode encontrar umas 3, 4, enfim. Mas vamos lá, a LDB. No seu artigo 13, são as incumbências do docente. Né, as incumbências do docente, o que ele, né, qual é as atribuições dele. Então, coloque V ou F e descubra qual a alternativa correta. Então, a V para verdadeiro e F para falso. A alternativa correta é a letra A. Então, a LDB aponta que a principal atuação do docente refere-se à necessidade do professor verificar através de provas? Não. Avaliativas do conhecimento adquirido por seus alunos? Não. A avaliação, a LDB traz uma avaliação de acompanhamento, uma avaliação formativa, uma avaliação contínua, uma avaliação cumulativa. Então, é F. Falso. A LDB atribui exclusivamente ao docente a responsabilidade? Não, claro que não, né? De forma alguma. Então, é F também. A LDB aponta que uma das atribuições do docente é estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento? Sim, verdadeiro. A LDB atribui ao professor a responsabilidade de zelar pela aprendizagem do seu aluno? Verdadeiro. Então, é FFVV, a alternativa correta A. Então, essas palavrinhas aqui, essas expressões aí, ajuda bastante, né? Isso mesmo, isso mesmo. Então, número 6, questão 6, alternativa A. Isso. Vivi, a LDB, ela fala da avaliação formativa. Isso. A formativa, ela é no processo todo. A diagnóstica, a processual e a final, ela entra em todo o processo. Se começa pela diagnóstica, tá bom? Joia. Mas se começa, a avaliação, ela começa pela diagnóstica, sim. Tá? Mas ela fala formativa porque é todo o processo. Então, é um processo todo. Belezinha. Vamos lá, então, gente. Número 7, questão 7, ainda LDB. De acordo com a LDB, é correto afirmar que na educação básica, exceto... Então, a gente tem lá no artigo 21 em diante, que fala da educação básica, da composição da educação básica, das regras comuns entre o fundamental e o médio, e também depois vai falando, né, da questão do currículo, da questão da avaliação. Então, aí, assinale a alternativa que não é, ó, exceto. Teve algumas, eu vou contar para vocês que teve algumas questões que eu coletei que estava escrito o exceto ou o correto grifado em letras garrafais. Eu tirei o grifo e tirei o sublinhado e as letras garrafais e deixei sem. Para quê? Proposital. Para quê? Para estarem atentos. Isso é um treino visual, né? Porque quando ela está em letras maiúsculas, garrafais, quando está sublinhado, está em negrito, você vai lá, né? É uma estratégia de leitura. Você vai lá, bate, então, só que você não exercita a leitura atenta. Que o concurseiro, é extremamente importante o concurseiro ter a leitura atenta. Então, por isso que teve algumas questões que vocês vão encontrar em outras provas aí, com letras garrafais, o exceto, tudo, e aqui não está mesmo, tá? Foi proposital mesmo para a gente fazer esse treino juntos, tá? Bom, alternativa, de acordo com a LDB, é correto afirmar que na educação básica, exceto, então, aqui nós temos 3 certinhas e uma errada de acordo com a LDB. Só que a banca quer saber a errada, tá? Então, vamos primeiro ver o que a banca quer saber. A escola não poderá reclassificar os seus alunos? Claro que pode, né? Existe sim a reclassificação, exceto no primeiro ano, né? Mas existe sim a reclassificação. Tá? Então, essa alternativa é a correta, porque está errada perante a lei e a banca quer saber o que é errada.
tá? As outras alternativas, elas estão erradas perante a banca, mas corretas perante a lei. O controle de frequência fica a cargo da escola, sim, conforme regimento, conforme sistema de ensino, exigida a frequência para ensino fundamental e médio, mínimo de 75% de horas para aprovação no fundamental e médio, tá? A aprovação é no fundamental e médio, então tá certinho de acordo com a lei. Poderão organizar-se, sim, em turmas, classes distintas, de acordo com os níveis, para ensino de língua estrangeira, arte, outro componente curricular, certinho, de acordo com a lei, mas a banca não quer saber, o certinho, de acordo com a lei. O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades, inclusive climáticas e econômicas, a critério do sistema de ensino, sem, com isso, reduzir os números. Não pode reduzir os números de dias, de horas e dias letivos, 200 dias, 800 horas, no fundamental e na educação infantil. Né? No ensino médio, aí já são mais. Isso, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Uhum. Alice, isso. Okay. Vamos lá. Ó, você não entendeu a pergunta. De acordo com a LDB, é correto afirmar que na educação básica, é correto afirmar, exceto o que não é. É correto afirmar o A, o B e o C, exceto o D. E a banca quer saber o exceto. Isso. Deixa eu só ver, tem mais perguntinhas aqui. Educação básica, isso. Sté, a educação básica, na sua totalidade, ela tem 3 etapas, infantil, fundamental e médio, isso mesmo, tá? Aham. Deixa eu aqui, Ianca, a 6 é a letra A, tá bom? Aham, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fábio pode reduzir tantos riscos. Não, não pode. Não pode reduzir. Ele pode o mínimo. Não, o mínimo. Então, ele tem que ter o mínimo. Fundamental e infantil são mínimo 800 horas e mínimo 200 dias letivos. Votorantim tem mais, tá? Votorantim tem mais horas. O calendário escolar tem mais horas. No ensino médio, são 1.400 horas por ano. Nós estamos falando em questão de ano. Isso. Belezinha, gente. Vamos colocando aqui, tá bom? Vamos para a 8ª? Sobre as DCNs da educação básica. Fran, eu já vejo para você. Você tem já vejo, já volto lá e vejo sim. Deixa eu até marcar aqui como não lida a sua, eu volto e vejo. Só vou caminhar, daí eu volto sim, para tirar sua dúvida, tá bom, Fran? Bom, vamos lá, gente. Sobre a educação básica, a DCN da educação básica, aquela DCN de 2010, elas visam. Então, sobre as diretrizes, qual é a alternativa correta? Essa estava bem tranquila, né? Eu achei assim que estava um pouquinho mais suave, né? Eu coloquei algumas um pouquinho mais, outras um pouquinho menos. Então, sobre as DCNs da educação básica, o que elas visam, né? O que que né? Qual que é o assunto delas? O que que elas visam? Então, visa estabelecer as bases comuns, né? Diretriz comum, né? Curricular para infantil, para fundamental e para ensino médio. Então, ela traz para a educação básica. Educação básica, aí vem aí dividindo educação infantil, fundamental e média. Claro que ela traz também as modalidades que estão dentro da educação básica, a DCN traz também a questão da gestão, né, do projeto político-pedagógico, do regimento escolar, enfim, ela traz a organização. Mas a banca aqui nessa questão, a banca está querendo saber o que visa. Visa o quê? Visa o quê? Para que é? Então, estabelecer bases nacionais comuns para infantil, fundamental e o médio. A DCN visa estabelecer metas? Não. Metas é no Plano Nacional de Educação, no PNE. A DCN, ela visa estabelecer limites entre alunos do infantil, fundamental, limites, nossa, que palavra forte para estar dentro de uma questão de concurso, né? Estabelecer limites, limites do quê, né? Não, que limites são esses? Não existe, né? Bom, a letra D está errada, visa estabelecer apenas, essa palavra, quando tem apenas, você já fica antenada, tá? A palavrinha apenas
ela pode estar presente dentro de uma legislação, mas chama a sua atenção. Tem algumas palavrinhas, algumas expressões que tem que chamar a sua atenção, você que é concurseiro aí, tá? Então, visa estabelecer apenas regras básicas que norteiam os processos de elaboração do projeto político. Não, não. Ela visa, sim, estabelecer a organização, sim, a elaboração do projeto político-pedagógico, mas não regras básicas, apenas regras básicas, né? Então, por isso que está errado. Então, a alternativa correta, ok? A 8 é a letra A. Joia, belezinha, tá? Ok, vão colocando aqui. Bom, a 9. De acordo com a DCN ainda, tá? Assinale a alternativa que não corresponde a uma modalidade de ensino. Vamos recapitular uma coisa? Ó, então, educação básica. Nós temos 3 etapas: infantil, fundamental e o médio. Tá? Então, nós temos 3 etapas na educação básica. Nós temos educação básica e tem educação superior, né, que tem a graduação e a pós-graduação, mas nós estamos falando de educação básica. Dentro dessas etapas, nós temos modalidades, tá? Modalidades de ensino. Dentro da etapa infantil, fundamental e média, nós temos a educação especial. A educação especial, ela está presente em todas as etapas, tá? A educação escolar indígena, a educação quilombola, a educação técnica, a educação à distância, tudo são modalidades que a EJA, a educação de jovens e adultos, são modalidades que estão dentro do infantil, pode estar, né? Do infantil, do fundamental, do médio, tem modalidades que só está dentro do ensino fundamental e do médio, por exemplo, a EJA tem modalidade que só estava há algum tempo atrás na educação superior, agora também está na educação básica, que é a educação à distância. Então, assim, o ensino técnico profissionalizante está dentro do ensino médio, então são modalidades. Então, a alternativa correta, que a banca não diz não, né, é a educação estrangeira. Primeiro que nem se fala educação estrangeira, né? Então, a DCN, ela traz para nós a língua estrangeira moderna e a LDB traz o inglês, tá? Então, a LDB atualizada é o inglês. A DCN, ela está, de certa forma, desatualizada no quesito língua estrangeira moderna, não é essa nomenclatura que a gente usa na escola, mas a LDB já está não, a LDB foi atualizada já há alguns anos, que é o inglês a partir do 6º ano. Então, 9 é a letra B. Essa estava tranquila, né? Estava tranquilinha. Então, tá bom. 10. Então, vamos lá. Agora é o AEE, a Resolução do Atendimento Educacional Especializado. Então, sempre cai na pesquisa que eu fiz para montar para vocês esse simulado. Então, as questões que são cobradas, muitas vezes, é do currículo adaptado, é da criança, tem várias questões que traz portador de necessidades especiais, tem várias questões que traz que são desatualizadas, mas uma questão que sempre aparece, eu coloquei aqui para vocês, é sobre a formação. É formação do professor, que ainda tem muitos que ficam na dúvida. Sim, porque a lei, a resolução, às vezes, na interpretação de alguns, pode trazer dúvidas. Então, de acordo com a resolução do atendimento educacional especializado, para atuar no AEE, o professor tem que estar o quê? Deve ter o quê? Qual que é a formação dele para atuar no AEE? Então, a alternativa correta é a letra D. Isso mesmo, ó, D. Então, por que é D? Está escrito aqui, de acordo com a resolução. Então, ele deve ter formação inicial, tá? Essa formação inicial aí é que o habilite para o exercício da docência e a formação específica para a educação especial. Então, essa é a fala, né? É o recorte que está na lei. Então, essa é a alternativa correta.
Ele não está, ó, está dispensado de formação inicial? Não, tem que ter formação inicial. Ele vai atender um aluno, o atendimento educacional especializado, mas ele tem que ter uma formação inicial, seja o magistério nível médio, seja a pedagogia, ele tem que ter uma formação inicial. Quando vocês que estão fazendo aí o processo seletivo, não tem que ter, basta ter a especialização lá, ter a formação específica para a educação especial. Não, basta, você tem que ter uma formação inicial, você vai atuar com as crianças, com os alunos, né, dentro da sala de aula, né? Então, tem que ter a formação inicial. A B, onde está errada? A B. Então, aqui diz que tem formação inicial para o exercício da docência, dispensada a formação específica? Não, tem que ter a formação inicial de docente, tem que ser docente. Para trabalhar no atendimento educacional especializado, tem que ser docente. E também, aí, a formação específica para a educação especial. A D, a C está errada, porque ó, tem que ter formação inicial, estando dispensado da formação específica, tem até um aqui, isso aqui também deveria ter um risquinho, quando tiver mais do que 10 anos de experiência profissional, né? Então, está bem errado esse daqui. Então, a alternativa correta é a letra D. Então, 10, de acordo com a lei, sim, tem que ter formação inicial. Pensem em vocês que vão atuar. Pensa quem atua na sala de recurso, quem atua ali no atendimento ao seu aluno. Então, ou seja, você tem a formação inicial e também a formação específica da educação especial. 11. Aí a DCN, a diretriz curricular para a educação da relação étnico-racial e para ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta. Pode sim, pode colocar aqui. Então, a alternativa correta é a letra C. Então, o ensino sistemático, o ensino dentro aí do fundamental e do médio, de história e cultura afro-brasileira e africana na educação básica, refere-se em especial aos componentes curriculares da educação artística, literatura e história do Brasil. Ainda está a educação artística, né? Mas ainda está com a nomenclatura antiga. Então, sim, essa é a alternativa correta. Para ministrar o ensino, sim, de preferência, né? Aqui, em especial, são esses professores que ministram esses componentes, que serão ministrados conteúdos dentro do componente de arte, de literatura. Mas Fabi não está arte, está educação artística, tá? Está educação artística, literatura e história do Brasil. Então, essa é a alternativa correta. Esses são os componentes curriculares, ou seja, as matérias, né, as disciplinas, entre aspas, que podem, em especial, por que em especial? Porque outro pode, mas, de preferência, né, que em especial esses daqui. Bom, por que não é o A? Então, aqui está dizendo que o ensino de história e cultura afro-brasileira tem por objetivo o reconhecimento e a valorização da identidade, certinho, da cultura, da história dos imigrantes no Brasil? Não, não é o que está escrito na lei. A história e a cultura afro-brasileira africana será desenvolvida como disciplina específica do fundamental? Não é uma disciplina específica, ela está dentro da educação artística, arte, carinhosamente, literatura, história do Brasil. Ela não é uma disciplina à parte, tá? Não é um componente à parte. Os alunos afro-brasileiros estão dispensados dos estudos de temas de história e cultura afro-brasileira e africana? Não, está errada. Não está escrito na lei que estão dispensados, tá bom? Então, a alternativa correta aqui é a letra C. 11, questão 11, alternativa C. Caminhando. Aqui, essa aula foi o professor Max que ministrou para vocês, né, da Política Nacional da Educação Especial. Ele ministrou essa aula e também alguns temas da Educação Especial de Votorantim, municipal, que vai ter questões amanhã. Qual o objetivo da Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva? Qual é o objetivo? Então, A, B,
A, B. Sandy, eu não entendi. Tá errado a pergunta com a resposta? Marque para mim certinho aqui. Marque, eu vou fazendo aqui a 12, mas marque certinho aqui, daí eu faço a correção. Tá bom? Faço a correção sim, mas marque certinho aqui para mim que eu não consegui entender. Tá bom, marque aqui. Qual é o objetivo da política nacional, da educação especial na perspectiva da educação inclusiva? Né? Qual que é o objetivo? A alternativa correta é a letra C. Muito bem! Olha a galera colocando aqui no chat. Muito bem. Eu não estou conseguindo acompanhar o YouTube, mas acredito que a Anne está acompanhando o YouTube e já está respondendo vocês também, tá? Eu estou acompanhando aqui o chat do Zoom, mas a Anne com certeza está acompanhando lá o YouTube. Bom, então, a alternativa correta, o objetivo é promover o acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades, superdotação nas escolas regulares. Então, essa é o objetivo. Não é o objetivo de trabalhar os conteúdos perdidos, somente durante os intervalos, não é o objetivo de atender, né, perceber com o meio da sensibilidade os alunos que estão com dificuldades emocionais, que precisam de inclusão de psicólogos. Não é o objetivo desenvolver a participação dos professores nas salas que apresentam maior número de alunos com deficiência e altas habilidades. Não é o objetivo. Ok? Ah, belezinha, Helena, legal. Compartilhando aqui. Ai, que bom, que bom, que bom. Perfeito. Então, questão 12, alternativa C. Vamos para 13? Mais uma da Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Então, isso significa que ela está dizendo assim, a educação especial é uma modalidade de ensino, né? Nós já falamos anteriormente, né? Então, é uma modalidade. Isso significa que nós já falamos bastante sobre essa temática hoje e na aula também. Então, significa que perpassa, caminha, né, em todas as etapas, níveis e modalidades da educação escolar. Então, a educação especial, já tem uma pergunta aqui no chat, a educação especial na creche também existe? Sim, é direito, tá? Direito do aluno está na lei, na LDB, na Política Nacional da Educação Especial, está nos documentos municipais, estão, né? Estão presentes aí, esse tema está presente nos documentos municipais. Sim, sim, é desde a creche. Claro que a criança bem pequena, a criança pequena, o bebê, ele tem que ter o seu laudo, né? Tem que ter o relatório, tem que ter o acompanhamento, tudo certinho, para que possa aí ter o atendimento educacional especializado. É direito da criança, sim. Direito da criança a partir da educação infantil. Ao longo da vida, tá? Então, ou seja, na educação ao longo da vida. Até quando? A palavra é para a prova ao longo da vida, tá? Mas é isso, legal. Sim, sim. Nossa, meu pai eterno. Nossa, meu coração até ficou apertado aqui, mas eu falei dos professores, né, que deram aula no curso de vocês, no intensivão, então, professor Robson, professora Thalita, professor Max, professora Mariana, professora Fabiane e a professora Ana Paula, a nossa querida Ana Paula, que é coordenadora na rede municipal de Votorantim, que vocês vão trabalhar com ela ano que vem, minha querida amiga do coração aí, obrigada, mas é que fui falando, né, perdão, amiga, ó, amo você, tá bom? Vamos lá. Então, perpassa, voltando aqui, 13, de acordo com a Política Nacional de Educação Especial, isso significa que a modalidade de educação especial perpassa em todas as etapas. A modalidade não certifica, não é certificar os alunos, a educação especial não desconsidera a EJA, é toda a educação básica, concentra-se nos níveis mais elevados, não, em toda a educação básica, toda. Me perdoe, mas me perdoe de coração.
A minha amiga já mandei mensagem aqui. Bora lá, gente. 14, tá? 14, 14. Ah, sim, sim. Aqui, só aqui dando um gancho aqui, gente. Obrigada, gente. Muito obrigada pelo retorno. Todos os professores são maravilhosos, é uma equipe. Muito obrigada mesmo. O pessoal está colocando aqui, eu agradeço, agradeço a confiança de vocês e realmente, claro que não somos perfeitos, ninguém é perfeito, né? Mas assim a gente caminha, né? Obrigada pelo feedback. Bom, 14. A inclusão dos novos componentes curriculares de caráter obrigatório na BNCC. Agora vamos responder algumas questões da Base Nacional Comum Curricular. O Votorantim gosta de cobrar a BNCC, hein, gente? A prova de Araçoiaba no domingo passado teve várias questões de BNCC. A inclusão de novos componentes de caráter obrigatório na BNCC dependerá da aprovação do e da homologação pelo. Então, assim, lembra que quem aprova, tá? Quem aprova a lei, quem aprova o currículo nacional é o Conselho Nacional, tá? É o Conselho Nacional que aprova. E quem homologa é o Ministério da Educação, tá? É o Ministério da Educação, tá? Então, aqui, ou seja, é através do papel do ministro, né? Do ministro de Estado da Educação. Então, a alternativa correta é a letra D. O Conselho Nacional aprova e a homologação será feita pelo MEC, pelo Ministro de Estado da Educação. Isso, ele é o ministro de Estado, porque é geral, Estado com letra maiúscula aí, hein? Ministro de Estado da Educação. Então, a alternativa correta da 14 é a letra D de dado, ok? Bom, 15. Mais uma, essa estava mais tranquila, né? Essa estava bem tranquilinha aí, hein? Considerando os direitos de aprendizagem e desenvolvimento da criança, da BNCC na educação infantil, aqui, assinale a alternativa exceto. Então, nós temos os campos de experiência. Então, nós temos 5 campos de experiência. Aí, e aqui tem uma alternativa que está errada. A banca está dizendo aqui para vocês assinarem o exceto. Tá na frente, né? Tá na frente. Então, a alternativa... Só um minutinho, gente. A alternativa correta é a letra A. Correta porque está errado, né? Está errado de acordo com a BNCC. Os campos de experiências, o que são campos de experiências, né? É onde se concretiza as aprendizagens das crianças, são os arranjos curriculares, né? Então, corpo, gestos e movimentos, sim, CG é um dos campos de experiências. Espaço, tempos, quantidades, relações e transformações é um também, ET, né? Escuta, fala, pensamento e imaginação, EF, então é um dos campos, né? Esses são 3 campos de experiências. O eu, o outro e o nós seria um campo de experiência correto. Então, aqui está escrito o eu, o outro e o ego. Então, ou seja, a banca quer saber o exceto, então aqui o exceto é a letra A. Então, alternativa, questão 15, alternativa A. Muito bem. Caminhando, 16. A Base Nacional Comum Curricular relata sobre a transição da educação infantil para o ensino fundamental. Então, tem uma boa parte desse documento que fala, né? Que fala sobre a transição. A BNCC, ela traz esse cuidado da transição do infantil para o fundamental e traz também o cuidado da transição do fundamental 1 para o fundamental 2, né? Anos iniciais para os anos finais também. Ela traz todo esse cuidado que tem que ter, né? Então, pensando no infantil e no fundamental, sendo que as 2 etapas da educação básica requer muita atenção. Atenção para quê? Para que haja equilíbrio entre as mudanças. Então, diante dessas afirmações, podemos garantir que A, B, C ou D. Nós podemos garantir que haja
a integração e a continuidade dos processos de aprendizagem das crianças. Então, essa integração e continuidade. A BNCC, nessa parte, nesse recorte aí, recorte não, nesse trecho do documento, ele fala do acolhimento, da integração, né? Até o período de adaptação, que é a expressão que eles utilizam na BNCC, e para que dê continuidade os processos de aprendizagem da criança, ou seja, para que não ocorra ruptura, né? Para que não ocorra ruptura, acolhimento. E um ponto importante também da BNCC, que ela fala acolhimento à criança, mas também ao professor, tá? Então, a B está errada, porque haja alfabetização, recontinuidade ao processo de socialização, alfabetização, né? Essa palavrinha também. Ah, Tainá, pode ser, tá, pode ser sim. É que a palavra, as palavrinhas, né, as expressões confundem. Então, haja alfabetização e continuidade, aqui também teria que ter um risco aqui, tá? Então, haja alfabetização e continuidade dos processos de socialização. Os processos de socialização, sim, tem que continuar, mas aqui, o erro é que haja alfabetização. Na verdade, está tudo errado aqui, né? Essa questão aqui, errada. A C, haja integração, ok, bonitinha, e continuidade dos processos lúdicos. Não, ela fala dos processos... Assim eu fico vermelha. O Google. Ela respondeu aqui, tá. Aos processos lúdicos? Não, é os processos de aprendizagem. Às vezes, você pode ter se confundido, tá? E também alguns outros alunos podem, por pensar que educação infantil, né? Ai, não, é a ludicidade, né? Ah, é presente na educação infantil. Os autores falam, sim, os autores falam, sim. E na questão das práticas escolares também aparece essa palavrinha, ludicidade, é muito presente, né? Dentro da educação infantil. Então, por isso que pode ser que confundiu. Bom, haja socialização e continuidade dos processos psicológicos? Não, né? Então, questão 16, a alternativa correta é letra A, ok? 17. Então, essa 17 e a 18 são duas questões, na verdade, 17, 18, 19 e 20, né? São 4 questões que a professora Mariana que trabalhou com vocês. Então, eu vou passar aqui para vocês, ela que passou tudo certinho, a questão, e qualquer dúvida que vocês tiverem especificamente, eu creio que não vai ter, mas se tiver dúvida, chama no WhatsApp, que a professora, ela está pronta para atender vocês, tá? Quanto às adequações curriculares na prática pedagógica da educação inclusiva, Rosita Edler Carvalho defende que... Então, ela fala, é um artigo, né, que está para vocês lá no edital, esse artigo da educação inclusiva, né, que ela trabalha, né, bastante, tem várias falas dela. Eu conheci a Rosita em Votorantim. Quando eu estava na rede, ela veio num congresso, né, eu conheci. Bom, alternativa correta, ou seja, a autora defende que são necessárias, então, adequações curriculares. Quando se fala adequações curriculares, você está falando em currículo adaptado. Tem que ter, na educação inclusiva, tem que ter adaptação curricular, tem que existir. A educação inclusiva não é incluir, não é colocar a criança dentro de sala de aula e deixar ela ali, ou colocar a criança em sala de aula da educação especial e colocar lá letrinhas para ela fazer enquanto está num outro contexto, ou só colocar lá o desenho das vogais, enfim. Isso não é incluir, tem que adaptar ao currículo. Então, o currículo tem que ser adaptado, tem que ser um currículo adaptado, sim. As atividades têm que ser adaptadas à criança de acordo com o contexto onde ela está inserida, senão não é educação inclusiva. Então, são necessárias e não representam um outro currículo. É o currículo existente, sim, só que adaptadas a elas. Então, por isso que as adequações são necessárias.
São desnecessárias, a B está errada. São desnecessárias, a B está errada. E aqui, a D são necessárias, pois todo o aluno da educação especial deve ser considerado diferente, né? Olha a palavra, diferente. Então, dos demais alunos. Então, incluir, sim, nós vamos incluir a educação, segundo a professora Rosita Edler Carvalho, sim, fazendo as adequações curriculares necessárias e não um outro currículo à parte para aquele aluno. Então, 17, a letra A, tá? A gente pode colocar aqui, tá? Mais uma dela, tá? De acordo com a Rosita Edler, a ideia de que o professor precisa conhecer a categoria das dificuldades a qual pertence o seu aluno com necessidades especiais é. Então, aqui tem uma fala muito comum, gente. Esta tem uma fala muito comum para os professores, né? Que fala assim, nossa, mas eu preciso aprender tudo, eu preciso conhecer a fundo a categoria da dificuldade do meu aluno. Então, a professora Rosita Edler, ela fala que é equivocada essa afirmação, é correta? O que é? Então, ela fala o que para nós? Que é equivocada. Tá? É equivocada. O professor, a ideia é que o professor precisa conhecer as categorias, as dificuldades dos alunos com necessidades especiais, é equivocada. Pois essa classificação, classificar o aluno, né? Essa classificação tem funcionado mais como uma barreira que leva aos estigmas. O que significa isso? Classificando as dificuldades da criança, o professor tendo esse conhecimento aí aprofundado, acaba que não incluindo, não é uma educação inclusiva, tá? Acaba segregando, né, que é a fala. Então, por isso que é sim, uma ideia equivocada, não é uma ideia correta, segundo a autora. Tá? Não é uma ideia correta, pois tal classificação permite saber o melhor procedimento, é equivocada, pois tal classificação aqui está inteirinha errada, né? Essa alternativa C está inteira errada. Equivocada, pois tal classificação não permite saber o melhor procedimento a ser utilizado para a remoção de barreiras. Então, aqui está inteira errada o período aqui. Correta não é correta, pois vai classificar e patologizar. Então, ou seja, vai classificar de acordo com as patologias. Então, de acordo com a professora Rosita Edler, é equivocada. Então, questão 18, alternativa correta, a letra A, tá? Ok. 19. Então, a 19 aqui foi uma questão do Paulo Freire, né? Professora que também trabalhou com vocês ontem, né? Então, segundo Paulo Freire, a educação autêntica não se faz de A para B ou de A sobre B, mediatizados pelo mundo, considerando a educação dialógica e o diálogo. Então, assim, A para B, né? Vamos pensar o professor, o aluno, ou a escola e a sociedade, enfim. Tá? Então, ele pergunta aqui, ó, considerando a educação dialógica, então, a troca, né, o diálogo, o que é correto afirmar? Então, considerando essa postura, esse educador e educando, conversando, dialogando, essa relação dialógica. A alternativa correta é a letra D, tá? A dialogicidade, ela começa não quando o educador ou educando se encontra com os educandos, educadores em uma situação pedagógica, mas antes, quando aquele se pergunta em torno do que vai dialogar com estes. Então, não é a relação dialógica, ela não começa quando o aluno está na sala de aula sentado em sua carteira e o professor se posicionado à frente dela, né, numa aula expositiva. A relação dialógica, ela começa antes, quando ocorre a conversa,
a troca, né? A participação do outro, aquela palavrinha bonita que cai em concurso, né? O outro participando, o outro, quem é o outro? A criança, o aluno sendo protagonista. Então, o diálogo ele começa antes mesmo desse encontro, dessa posição. Essa é a alternativa correta. A letra A, o educador bancário. Então, o bancário é aquele que se posiciona à frente e vai só passando o conteúdo, né? Então, o educador bancário, no seu diálogo, a pergunta é a propósito do conteúdo do diálogo que existe. Não existe diálogo entre o educador bancário. O educador educando dialógico, que é o que ele prega, né, o que ele defende, o conteúdo programático da educação é uma doação, não. Então, nesse papel aqui, não é uma doação, é uma troca. Um dos equívocos de uma concepção de humanismo está na ânsia de corporificar o mundo ideal do bom homem e reafirma sua situação existencial presente dos homens mesmo. Então, aqui nessa C, então, ele faz uma mistura sobre essa concepção da concepção humana pelo homem, né, pela representação do homem. Então, a alternativa correta, 19, é a letra D, quando ele fala de educação dialógica. Aparece bastante, gente, as questões da relação dialógica de Paulo Freire, porque é através da participação, né? É o outro participando, é o outro tendo a liberdade. Por isso que é uma educação libertadora. Por isso que tem o diálogo, antes mesmo de se conhecerem, se posicionarem enquanto educador e educando, existe a troca, o diálogo, a pergunta em torno de tudo que vai acontecer, tá? Questão 20. A questão 20, aqui, só um minutinho. A questão 20, também de Paulo Freire, ele vem falando assim: segundo o autor Paulo Freire, a educação que se impõe aos que verdadeiramente se comprometem com a libertação não pode fundar-se numa compreensão. Então, a educação, aqueles que se comprometem na libertação, ou seja, nós, né, professor, aquele professor que ele defende, né, aquele ensinar que ele defende, aquele posicionamento de uma escola que ele defende. Então, esse posicionamento não pode, essa defesa dele não pode fundar-se numa compreensão de alternativa correta de essa posição, essa educação que ele traz, onde uma educação libertadora, ela não pode fundar-se numa compreensão que os homens são seres vazios, a quem o mundo tem que encher de conteúdos. Então, essa é a alternativa correta. Por que eu grifei aqui, gente? Porque é importante, vou dar uma paradinha aqui na questão 20. Para vocês que vão fazer prova, eu sempre falo nas aulas, eu sempre falo isso para vocês nas aulas, não pode levar, muitas vezes, não pode levar caneta de outra cor, mas você grifa o que é importante. Você pode rabiscar a sua prova. Então, você grifa o que é importante na questão para você poder entender as alternativas. Então, Paulo Freire diz que a educação libertadora, né, a educação que se compromete com a libertação, ela não pode fundar-se numa compreensão dos homens como seres vazios. Tá? Então, essa é a alternativa correta. Então, sempre utilizem esse recurso, essa dica de grifar aí os trechos da pergunta, da questão que vai ajudar vocês. Bom, essas três alternativas, A, B, C, são a que compromete com a libertação, uma educação libertadora. São sujeitos como corpos conscientes, intencionados ao mundo, não baseada numa consciência mecanicista. Então, isso é uma educação libertadora, não é baseada na consciência mecanicista, né? Uma educação libertadora não que problematiza os homens e sua... Perdão, uma educação libertadora, ela problematiza os homens e suas relações no mundo, porque é através
dessa fala, desse posicionamento das relações, né? Falar de Paulo Freire é falar de educação libertadora de fala, de troca, de diálogo, de oportunidade. Sim, 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 oportunidade. Democratização, né? É uma educação democrática, né? A democratização da escola, né? Da escola, do meio das pessoas, né? Bom, 20, então, letra D, bonitinho. 21. Essa daqui também foi foi, foi o professor Max que trabalhou com vocês, isso. Que foi as teorias psicogenéticas, onde tem a fala de Piaget, Vygotsky e Vallon, né? Aí, Latelli fala de Piaget, né? Dantas fala de Vygotsky. Então, aqui, essa questão aqui, 21. Autonomia moral, certinho, ok, belezinha. Ai, que legal, Maria José, que legal, legal. Obrigada por compartilhar, muito bem. Pessoal, vamos colocando aqui, tá? A autonomia moral significa querer deliberadamente, ou seja, com conhecimento de causa, o que a sociedade criou e nos impôs. Para Durkheim, que é a fala, né, que Latelli coloca, né, cita, ali faz uma citação, é correto afirmar que, então, sobre autonomia moral, tá? Então, qual é a, pode colocar, autonomia, é correto afirmar que a alternativa correta é a letra A. O desenvolvimento moral das crianças depende da ação dos adultos, dos pais e, sobretudo, dos mestres na escola. Então, o desenvolvimento moral depende do outro. Sim, do outro que está próximo da criança, dos adultos, dos pais, dos mestres da escola. Então, ou seja, ele fala que o desenvolvimento moral depende, sim, da relação com o outro. A educação moral deve, essa aqui é a correta, tá? 21, a letra A. Por que não é a B? A educação moral deve se restringir a uma aula? Não. É ensinar moral para a criança? Nós tínhamos na escola, há um 25, 30 anos atrás, mais um pouquinho, 40 quase, mais um pouquinho, a educação moral e cívica, né? Nós tínhamos aí onde ensinava o que teria que ser, né? Como teria que ser o comportamento humano, né? Eu tive, você também teve? Então, eu tive, eu tô com quase 50 anos, né? Tô aí beirando 50. Então, nós tivemos. Então, é onde ensinava o comportamento correto, o SPB, isso mesmo, Maria José. Então, a educação moral. Então, esse aqui é errado. Bom, letra C. O mestre deve ensinar uma moral imprecisa, né, em decorrência das múltiplas facetas culturais, ensinar uma moral. Então, tudo que fala moral, educação moral, ensino moral, corra, risque, não existe. O desenvolvimento moral das crianças depende, sim, da ação com os outros que estão próximo dela, dos adultos, dos pais e dos mestres da escola, né, dos professores, daqueles que estão perto dela. O ensino de moral na escola, deve ser isenta de modelos, exemplos, né? Quando você fala de ensino de moral, educação moral, aí vocês corram sobre isso, tá? Então, 21, alternativa A. Vamos lá, 22. Então, ética e competência, Terezinha Rios. A Terezinha Rios, ela traz para nós aí as dimensões, né, do professor. Tem a competência, né, ela define competência pela ideia de fazer bem. O termo bem, né, deve ser compreendida pelas necessidades históricas definidas pelos homens de uma determinada sociedade. Então, eu gosto muito da Terezinha Rios, né? Ela, recentemente tem um livro que saiu publicado junto com o Mário Sérgio Cortella, na primeira pós que eu fiz lá, alguns anos atrás, ela veio também na universidade fazer uma interferência muito legal. Bom, mas enfim, ela traz, sim, as dimensões, né, do professor, as competências. Então, ela traz, sim, a questão técnica, a questão política, traz, sim, para nós aí essa reflexão. À luz do exposto,
A autora defende que a noção de fazer bem tem uma dupla dimensão. Fazer bem, está falando da prática, né? Está falando da prática. Então, e qual é essa dupla dimensão que ela traz para nós, né? A dimensão técnica e política. A alternativa correta é a letra D. É uma dimensão, ela traz que fazer bem, né? Ali, fazer bem é ser competente. Para ser competente em seu ofício. Por isso que aparecem as competências, né? Para ensinar. Então, a dupla aí, dimensão que ela coloca é a dimensão técnica e a dimensão política. Tem outras dimensões que ela fala no livro também, né? A dimensão ética, que ela coloca para nós no livro também, tá? Então, não é propedêutica e laica de jeito nenhum, né? Não tem o fazer bem o ofício, a competência para o ofício propedêutica é aquela concepção tradicional. Inclusive, crítica, ela não fala dessas formas, e sim tem a ética, a técnica, a política, reflexiva e pragmática. Então, a palavra forte dela, gente, que ela traz aí, é a técnica e a política. Entra também a ética, né? Mas não aqui nessa questão. Bom, mais uma da... Gente, só um minutinho só. Vou ligar só um pouquinho o ventilador. Só um pouquinho, já desligo. Pronto. Vamos lá. 23. De acordo com Terezinha Rios, são 3 as competências da profissão: técnica, política e ética, tá? A propósito desse assunto, assinale a alternativa correta, tá? Então, qual é a alternativa correta dessas competências que ela traz aqui para nós dentro da fala dela? Sim, sim, sim. Pode, claro. Pode sim. Tá joia, Dê, tá joia. Bom, a alternativa correta, de acordo com a Terezinha Rios, é a B, a competência ética. Lembrando que ética, política e técnica. Então, a técnica, tá? A técnica tem a ver com a prática, com os conteúdos. A ética tem a ver, quando vocês estabelecido pela professora Terezinha Rios, com o posicionamento, os valores. E a política, sim, sim, a política é a questão da interação, do outro. A competência política, alternativa, isso, a letra B, certinho, certinho, tá joia, belezinha. Vamos lá, caminhando aqui, senão a gente não consegue dar conta. A competência ética, ela é estabelecida no posicionamento em relação aos valores que são professados. Por isso, interfere na competência técnica e política. Então, a ética é sempre o posicionamento, né? Os valores aí. A letra A, a alternativa A, ela está errada porque a política, ela aparece no espaço da objetividade e escolha de conteúdos? Não, porque a competência da questão que envolve os conteúdos é a técnica. A competência técnica fica explícita na escola, em que cada um faz os seus posicionamentos em relação à realidade? Não. Aqui, o posicionamento da realidade é a política, não a técnica. Está invertida aqui o A com o C. Cada tipo de competência é independente das demais? Não. Já está aqui na B. Olha aqui, interfere sim nas outras competências. Então, elas se relacionam e interferem sim, não são independentes. Então, a alternativa correta da 23 é a letra B. Caminhando aqui com 24, a letra. Caminhando aqui com a questão 24 aqui, alternativa correta da professora Emília Ferreira. Gente, só um minutinho. Pronto. Ai, tá tanto calor. Vamos lá.
De acordo com os seus conhecimentos sobre a teoria de ensino e aprendizagem da alfabetização da professora Emília Ferreiro, assinale a alternativa correta. Então, Emília Ferreiro vem falando da psicogênese da língua escrita, para vocês caem, inclusive, as reflexões sobre a alfabetização, e cai a cultura, né, do escrito, né? Só que dentro das obras que estão no edital de vocês, tem a psicogênese da língua escrita, sim, todas as obras, na verdade, dela, todos os artigos que ela publica, que ela publicou, né? Porque ela, recentemente, ela foi morar com o Papai do Céu. Então, ela traz a pesquisa, a psicogênese da língua escrita. Então, falar de Emília Ferreiro é falar, sim, das hipóteses, da questão social, da questão da leitura escrita, da alfabetização, tá? Então, vamos lá. De acordo com os conhecimentos sobre a teoria da aprendizagem da alfabetização, qual que é a alternativa correta? A B. A alternativa correta é a B. Os desempenhos díspares apresentados por crianças das classes sociais diferentes na alfabetização não revelam capacidades desiguais, mas o acesso maior ou menor a textos lidos e escritos desde os primeiros anos de vida faz diferença. O que ela coloca? Na pesquisa dela, ela coloca para nós lá, ela divide as produções infantis em classe baixa, CB, classe média, CM, e classe alta. Então, ela coloca as classes, ela divide as classes sociais, mas ela traz para nós que os desempenhos apresentados, eles apresentam o acesso, né, para a gente, o acesso, quem tem acesso maior ou menor a textos. Por isso que são diferentes. Né? A criança, os desempenhos são diferentes. Os desempenhos díspares são, porque a criança que tem acesso aos textos, a que vive num ambiente letrado, a produção dela tem mais contexto social. Aquela criança que não, ela tem mais dificuldade e precisa ser apresentada, precisa ser incluído a esse contexto social, a esse mundo cultural, esse universo cultural. Bom, a letra A está errada porque a compreensão da função social da escrita deve ser estimulada com o uso de textos, até aqui tudo bem, né? Atualidade, livros, histórias, jornais, revistas que didaticamente podem ser compilados em cartilhas? Não. Então, até o pedacinho aqui vai bem, por isso que é importante ler até o ponto final. Tá? Então, é importante não bater o olho e já assinalar, ler até o pontinho final. Bom, a letra C. A leitura acompanha a escrita em seu processo de aprendizagem. Se o aluno consegue ler, é porque necessariamente já pode escrever com exatidão o mesmo texto. Essas palavras fortes, já exatidão ou apenas, os autores não utilizam. Você encontra essas palavras, dica para vocês responderem questão de prova, hein? Essas palavrinhas apenas, exatidão, obrigatoriamente, preferencialmente, é só em legislação. Autor não utiliza essas palavras, essas expressões. Por quê? Porque os estudos, as pesquisas demandam de pessoas, né? Desenvolvimento humano. Então, o desenvolvimento humano não tem exatidão. Não tem obrigatoriedade, o desenvolvimento humano tem uma diversidade, diferenças, inclusão, igualdade. Então, quando você vê na sua questão que são autores e a palavra aparece essas expressões apenas, obrigatoriamente, cuidado, atenção, tá bom? D. A autora se apoia em pressupostos behavioristas e comportamentais? Não. A autora se apoia em Jean Piaget, o qual foi, sim, construtivismo, o qual foi aí o tutor dela, né, o seu orientador no doutorado dela. Então, alternativa correta 24, letra B. Mais uma da Emília Ferreiro. Então, sobre a psicogênese da língua escrita, segundo Ferreiro, assinale a alternativa correta. A alternativa correta é a letra A. Para a descoberta do valor simbólico da escrita,
é necessário vivenciar situações em que a escrita é objeto do pensamento. Para que a criança, sim, para que a criança produza, sim, para que ela produza, porque tudo que a criança faz é uma produção infantil, tá? Então, todas as crianças sabem ler de acordo com a sua hipótese, de acordo com o seu nível de conceitualização. E para a descoberta do valor simbólico da escrita, ou seja, o que está escrito, é necessário vivenciar situações em que a escrita é objeto do pensamento. Então, a criança precisa vivenciar situações, a criança precisa ter acesso, né? A criança precisa, o sujeito, que é a criança, né? O sujeito cognoscente, sujeito aprendente, ele tem que ter contato, acesso ao objeto que é escrita. Então, essa é a alternativa correta. A criança tem um papel passivo? Não, pelo contrário. Então, errado. Os primeiros registros de uma sílaba devem ser grafados com 2 letras, conforme a ortografia local. Meu Deus! Né? A ortografia é local. É a ortografia lá da sala de aula, aqui de Sorocaba, aqui do centro. Não. D. É benéfico, é bom apresentar para a criança suas produções e fazer com que ela tenha domínio das técnicas linguísticas. Socorro, né? A criança, domínio de técnica. Não. A Emília Ferreiro, dentro da fala dela, dentro de todas as... é apresentado, sim, para ela o convencional, quando ela está na hipótese silábico alfabético, sim, mas não para que fazer com que ela, olha as expressões, fazer com que ela, então, ou seja, fazer é obrigar, é colocar, né, impor. Então, isso aqui não existe, tá? Bom, a 26, a gente já está caminhando para o final, tá? Essa daqui é uma análise, né? Realmente. Uhum. Deixa eu ver aqui, foi pouco tempo. Ai, legal, 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 legal. Obrigada, gente. Obrigada. Sim, aqui os alunos estão aqui, 2 falaram. Nossa, Fabi, parece que eu lembrei você falando ao ler a questão. Isso é muito bom, fazer referência, né? Por isso que é bom, além de assistir às aulas ao vivo, quem conseguir, também colocar para ouvir, né? Para colocar em algum momento do dia, vai ouvindo as aulas, isso é bom também. Bom, a 26, ela era uma análise dos períodos, dos períodos não, dos níveis, perdão, dos níveis aqui. Então, aqui nós temos níveis, né? Aqui nós temos borboleta, cavalo, sapo e giz. Então, aqui a criança está aqui no valor, olha o cavalo, silábico com valor, olha, cavalo, sapo, silábico com valor sonoro, porque para cada sílaba ela tem uma letra. Ai, Fabi, mas e a borboleta? Então, só que nós temos, lembra que na aula eu falei assim, quando você vai analisar uma produção das crianças, aí você tem que ver o total, não uma palavrinha só. Então, aqui é o silábico com valor sonoro. Muitas letras para representar as palavras, letras, algumas até espelhadas. Então, nós temos o pré-silábico. Então, aqui, borboleta, gato e sapo e cão. Aqui, traz para nós o silábico sem valor. Porém, numa questão de concurso, ela poderia vir aqui com alguns tracinhos para facilitar a interpretação do candidato, do concurseiro, tá? Então, aqui é silábico sem valor, alfabético, bonitinho, ó, salada, boi, né, mato, e aqui silábico alfabético, faltando só uma letrinha aqui. Então, aqui nós temos silábico com valor sonoro,
pré-silábico, silábico sem valor, alfabético e silábico alfabético. Ou seja, a alternativa correta é a letra D. Questão 26, alternativa D. Isso mesmo. Legal, 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 legal. Ah, é legal, Sil, que bom. Bom, bom, bom. 27, Délia Lerner. Então, a Délia Lerner, no livro Ler e Escrever. Então, assim, é possível para que sejam produzidas transformações substanciais, visando tornar as práticas de leituras escritas significativas, é preciso alcançar, entre outros objetivos, capítulo 2, hein? Capítulo 2 da Délia Lerner. Então, inciso 1, 2, 3 e 4, 1, 3 e 4, 1, 2 e 3. Qual é a alternativa correta? A alternativa correta é a letra D. Todos estão corretos, tá? É a D. Sim, formar leitores e escritores, né, formar praticantes de leitura e não decifradores do sistema de escrita, formar seres humanos críticos aptos de ler entre linhas, orientar ações para a constituição de escritores, de pessoas que saibam informar-se por escrito com os demais e com elas mesmas, gerar descoberta do emprego da escrita como instrumento de raciocínio sobre o próprio pensamento, como recurso para organizar e reorganizar o próprio pensamento, a escrita, a organização da escrita, né, da produção. Então, ou seja, 1, 2 e 3, todas as alternativas estão corretas, não tem essa palavra todas, então é a letra D, ok? 27, letra D. Sim, sim, sim. Então, essa está escrito aprovado, não consigo lembrar quem está falando comigo aqui, porque está o nome aprovado. Essa daqui, ela é o capítulo 2 quase inteiro da formar leitores e escritores. Ela coloca aí como tem que organizar, o que a escola precisa organizar. Ela coloca até um tópico, assim, bem no livro, assim, que isso aí virou uma questão de prova aqui, porque ela traz por tópicos, né, por esquemas, né? Joia. Sim, Carol, eu volto. Aqui, a 26 é a letra D, D de dado, a 26. E a 27 também é D, as duas são Ds. 28, mais uma da Délia Lerner. Então, com base, imagina, com base no livro Ler e Escrever, o real possível necessário, o que não corresponde, ó, eu coloquei aqui pequenininho para vocês, o que não corresponde com a ideia da autora, tá? Então, é a letra C. Muito bem, Lizzy, isso aí, letra C. O que não corresponde é a letra C. Por que que a letra C não corresponde com a fala da Délia Lerner? A missão fundamental da escola é e continua sendo precisamente de ensinar a ler e escrever, portanto, a leitura não sofre descaracterização nesse ambiente. Então, a missão da escola não é escolarizar precisamente, com precisão, né? A missão da escola, o propósito da escola, são dois propósitos, né? O propósito educativo, que é o propósito didático de, sim, a ensinar a ler e escrever e fazer uso social, né? E também um propósito comunicativo, a expectativa desse aluno alcança, né? Aí essa aprendizagem. Então, a banca quer saber o que não corresponde, que é a letra C, porque a letra A, ela corresponde à ideia da autora. Ler é se distanciar do texto e assumir uma postura crítica frente ao que diz e ao que se quer dizer. Ler é entrar em mundos possíveis. Ler é indagar a realidade para compreendê-la melhor. Então, a B e C fala, sim, condiz com a fala da autora. Porém, a banca quer saber o que não corresponde. O que não corresponde é precisamente aí a escolarização, ler e escrever, né? A leitura não sofre
Claro que sofre, né? A leitura, ela tem que ser, porque vem de fora. Ela fala em democratizar o conhecimento. Democratizar o conhecimento é, sim, não fechar aqui dentro da escola. E sim, democratizar é abrir o conhecimento de fora, social, né? Por isso que aí a leitura tem, sim, essa interferência. 29. Essa obra foi o professor também que deu, né? O professor Max, que é um capítulo curtinho, curtinho aí, também no livro da Adélia Lerner, aí a professora Cecília Parra. Então, a respeito da percepção de Parra em relação à didática da matemática. Então, a prática, né, como ensinar, né, a didática da matemática. Como deve ser, segundo a autora, a didática da matemática, assinale a opção correta, a letra. Sim, a letra D. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho eu coloco para vocês, pode ficar tranquilo. Eu coloco, quem perdeu alguma alternativa, gente, eu vou colocar ali para vocês o gabarito, daqui a pouquinho, tá? Coloco no grupo para vocês e também quem está assistindo pelo YouTube, também a gente vai anexar, vai anexar aí o arquivo para vocês. Tanto o arquivo aqui, né? Esse PDF, como também o gabarito, tá bom? Fiquem tranquilos, vai fazer parte, sim. Bom, então, a percepção da professora Cecília Parra em relação à didática da matemática é que as situações didáticas, né, devem ser criadas para que façam funcionar o saber a partir dos saberes definidos culturalmente nos programas escolares. Essa é a alternativa correta. Então, são situações que façam com que o saber, né, o saber construído, né, ele seja, assim, definido a partir culturalmente dos programas escolares, ou seja, novamente, né, novamente aparece aqui que as situações têm que ser prática, tem que ter contexto. Então, o que ela quer dizer para nós? Que as situações didáticas têm que ser contextualizadas. Tem que sim. Por isso que é definido culturalmente, porque tem que ser contextualizado, tem que fazer sentido para o aluno. Tem que ser concreto para o aluno, não apenas a montagem aí, né? A montagem de uma conta, o arme e o fetui. Não, tem que contextualizar, tem que usar os materiais. Então, aí tem que ser concreto, exatamente. Bom, não é a porque não a didática da matemática tem foco na construção dos números, não, acabamos de falar que não é essa a fala. Não deve ser comparada com outras situações didáticas, claro que sim, né? As situações didáticas, elas vão... O que é uma situação didática, gente? É uma prática. As situações didáticas têm sequência, né? Então, é uma prática organizada. A professora Adélia Lerner, que a Cecília Parra é um capítulo da Adélia Lerner, tem essa fala muito, muito concreta, que é uma situação organizada, é uma situação planejada. A finalidade da didática da matemática é promover um tipo de pedagogia que possa ajudar os alunos a compreender as regras dos cálculos. Não. Então, é contextualizar. E, por fim, a última aqui, da professora Kishimoto, aí estabelece que o jogo pode ser visto de 3 formas. A primeira forma, o jogo é visto como um resultado de um sistema linguístico, um sistema fisiológico, um sistema moral, um sistema formativo. Então, a primeira forma do jogo é vista como um resultado de um sistema linguístico que funciona dentro de um contexto social. A troca, novamente. Percebe que as autoras falam de toda essa prática, de toda essa troca, o outro, né? Aí participando não só, né? Sempre com o outro, sempre a cooperação, né? Que ela fala aqui, não é um sistema fisiológico, imagina, né? Não é um sistema moral e não é um sistema competitivo formador. Bom, e aí nós finalizamos aí o nosso simulado, tá? De 30 questões, me contem rapidinho aí, daqui a pouco eu coloco o gabarito total. E aí, gente, como é que foi? Contem para mim, de 30 questões aí,
Opa, 22, 24, 26, 21, 18, 19, 23, 22, 21, aí 21. Tiago, eu já coloco para você, tá? 22, 23, vou colocar o gabarito no grupo também, vou disponibilizar nos status também. Belezinha, ó, Flá, muito bem. Ô, Júri, legal, muito bem. Muito bem. Pessoal, muito obrigada, tá, por vocês ficarem até o final. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me chama. De manhã não estou online, eu fico online à tarde e à noite, mas a Anne está. Manda pergunta para a Anne. Não entendi tal coisa, a Fabi chegando responde, tá? Então, assim, extremamente importante. Quem é nosso aluno, está lá com a plataforma, né, fez o intensivão, tem lá as aulas complementares, dá uma olhadinha nas aulas complementares lá, se não deu tempo de olhar. Assiste às aulas que vocês tenham dúvidas ainda, tá? Extremamente importante aí, faz uma revisãozinha. Quem tiver tempo, vai ouvindo, né? Fazendo as coisas e vão ouvindo, tá? Amanhã tem, legal, Camila, Neia, obrigada, Maria José, Tainá, opa! Aham. Sim, sim, todas têm. Gente, ó, obrigada, obrigada, obrigada. Deixa eu só abrir aqui um pouquinho aqui, deixa eu só abrir aqui um pouquinho, deixa eu ver aqui. Aham. Opa, aqui o pessoal do YouTube. Legal, legal, legal. Muito bem, legal, gente. Obrigada, obrigada, obrigada a todos vocês. Amanhã tem mais, tá? Amanhã tem das 7 às 8, professora Thalita com simuladinho de matemática, algumas questões. Das 8 às 9 vem o professor Robson com algumas questões de português. Integre Brasil, e das 9 às 10h10, daí, 10 horas, 10h10, vem as questões municipais, tá? Tudo fica salvo na sua área do aluno, tudo fica salvo a gente dá oportunidade em simulados, sempre eu abro simulados para os alunos que não tiveram oportunidade de fazer o intensivão ou quando é cursinho, o simulado a gente sempre abre para participação, para os convidados, né? E é extremamente importante. Importante seria se todos conseguissem fazer o intensivão ou o cursinho preparatório, mas no momento, né, Deus sabe de todas as coisas, então, não, mas é estudo simulado, o importante é você fazer algo, tá? O importante é você fazer algo, não ficar aí estagnado sem nada, né? Do céu, aí cai, sim, as glórias caem do céu, mas precisa estudar para que elas caem, né? Para que possa acontecer, precisa estudar, precisa focar, tá bom? Gente, uma ótima noite a todos vocês, muito obrigada pela participação, obrigada, 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 amém, 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 até amanhã, até amanhã, até amanhã.